Olá, eu sou o Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. Hoje a nossa palavra ela tem a ver com a nossa identidade, ela tem a ver com por que nós somos chamados de cristãos. Então, para a gente entender isso, vamos para a palavra. Bom, queridos, como eu comecei falando antes, hoje a nossa palavra ela tem a ver com ser cristãos, né? Com o porquê que nós somos chamados cristãos. O título da nossa palavra é Cristãos de Verdade. E essa é uma palavra que eu escrevi já há algum tempo e foi quando Deus me falou a respeito da identidade do cristão mesmo, de porquê que nós somos cristãos. Vai na ideia da origem da palavra cristãos e de quando eles começaram, quando a igreja começou a ser chamada de cristão. Para que a gente possa entender isso, eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Ele diz assim: E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que está acontecendo aqui nesse texto? Esse texto é quando o Barnabé ele fica sabendo, então, que depois que Paulo se converteu, ele foi deixado em uma cidade ali e ele não estava fazendo muita coisa. Então ele diz assim, não, Paulo é uma ferramenta muito poderosa na mão de Deus, o testemunho dele vai ser usado por Deus, eu tenho segurança disso. E ele busca então o Paulo e ele vai junto com o Paulo para Antioquia. E aí eles passam então um ano, diz ali, ensinando os princípios cristãos, os princípios bíblicos para aquela igreja. E aí depois vai dizer que em Antioquia, nessa igreja onde eles estavam construindo ali, que eles estavam edificando, que eles estavam ensinando, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Não diz, e é interessante a gente ver que não foram eles que decidiram se chamar cristãos, mas dá a entender que eles foram chamados pela primeira vez cristãos, ou seja, que as outras pessoas, que a sociedade naquela cidade reconheceu que eles eram cristãos, deu esse nome para eles. E por que então será que eles deram esse nome para eles? Para a gente entender por que eles deram esse nome para eles, é interessante a gente entender a origem do nome cristão, para entender do que eles estavam chamando eles. A palavra cristão ela tem tanto uma forma grega quanto uma forma latina, né, do latim, mas a princípio ela significa a mesma coisa nas duas línguas, que quer dizer pequenos cristos. Quer dizer, quando te chamam de cristão, quando me chamam de cristão, eles estão dizendo que nós somos um pequeno Cristo. E ela vem, na verdade, de uma adaptação de uma palavra no grego, que quer dizer, Cristo quer dizer ungido. Então, quer dizer, a palavra cristão, ela quer dizer, do mesmo jeito que Cristo queria dizer que Jesus era ungido de Deus, do mesmo jeito, quando chamam a gente de cristão, quer dizer que nós somos os pequenos cristos, nós somos os pequenos ungidos de Deus. É isso que a palavra cristão representa. E por que chamaram, então, o povo de Antioquia de cristãos pela primeira vez? E por que nos chamam de cristãos até hoje? A gente encontra algumas respostas se a gente estudar bem o livro de Atos, porque a gente começa a ver as atitudes, a gente começa a ver a forma como a igreja de Atos ela se comportava. Então eu queria que primeiro que você me acompanhasse para a gente pensar nas atitudes da igreja de Atos. Eu queria que você me acompanhasse aí em Atos 2, do 42 ao 47, para a gente ver quais eram as atitudes dessa igreja que levaram essa igreja a ser chamada de cristãos então. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições.
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava os dias os que iam sendo salvos. Bom, então aqui é um relato do que acontecia, com o que estava acontecendo com a igreja ali na época de Atos. Não necessariamente com a igreja de Antioquia, mas uma característica que era forte na igreja de Atos. Na igreja, quando ela começou, a igreja tinha essa característica forte de ser representante de fato do Evangelho, daquilo que Jesus tinha pregado. Então, olhando para essa igreja, eu encontro dois motivos pelos quais essa igreja ela foi reconhecida como a igreja de Cristo, como esses cristãos, como esses irmãos daquela época foram reconhecidos, e por que eles foram reconhecidos como cristãos, como verdadeiros cristãos, como a sociedade, como aqueles que rodeavam eles reconheceram eles como cristãos. O primeiro motivo é porque de fato se cumpriam as escrituras na vida deles, porque na vida deles se cumpriam as escrituras. Ou seja, a gente precisa entender que a conduta, a forma como Cristo ia se comportar, ela é anterior a Jesus. A Bíblia, na verdade, ela fala quem ia ser o Cristo através das atitudes que esse Cristo teria. E Jesus é confirmado como Cristo, e a gente reconhece Ele como Cristo, como nosso Salvador, porque todas as profecias que falavam da conduta e de como Ele seria, que são anteriores a Ele, se cumpriram na vida dele. Tanto é que o próprio Jesus, lá em Lucas 4, 18 e 19, quando ele é questionado, na verdade, a respeito de se ele de fato é o Cristo, ele responde para os discípulos de João, ele vai dizer assim, olha o que está se cumprindo na minha vida. E aí ele menciona uma profecia lá de Isaías 61, 1 e 2, que diz assim: o Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Ele cita essa profecia, porque essa é uma profecia que Isaías dá a respeito do ano do Senhor, ou seja, o ano quando o Messias chegaria e de como seria a chegada do Messias. E Jesus, quando ele vai responder, ele diz, isso está se cumprindo na minha vida, através da minha vida está se cumprindo. Então, Jesus confirmou que ele era o Cristo através das atitudes dele que cumpriam as profecias que foram entregues a respeito do Cristo. E da mesma maneira, esses cristãos, esses irmãos que foram reconhecidos como cristãos, eles foram reconhecidos dessa maneira porque eles cumpriam as Escrituras. Porque essas palavras que foram dadas a respeito de Cristo também se cumpriam na vida deles. A gente vê ali, por exemplo, esse mesmo texto que a gente recebeu a respeito do Cristo, esse texto de Isaías 61. Ele fala que o Cristo veio para evangelizar os pobres. E ali nesse texto que a gente leu de Atos, que fala da conduta da igreja, ali em Atos 2, vai dizer que o Senhor acrescentava os salvos todos os dias. Ou seja, eles estavam evangelizando os pobres. Fala de libertação aos cativos nesse texto de Isaías. Fala de vista aos cegos. E o texto de Atos vai dizer que eles faziam maravilhas e sinais no meio do povo. Isso quer dizer que o quê? Que tinha libertação. Quando chegava alguém endemoniado na igreja, essa pessoa era liberta. Era um sinal no meio do povo de que a presença de Deus estava aí. Que quando chegava um cego ou um coxo, ou qualquer pessoa com uma doença ou com uma enfermidade, as maravilhas aconteciam, as curas aconteciam, porque a presença de Deus estava no meio do povo. Então eles enxergavam essa atitude que havia sido prometida pelo que o Cristo teria. O povo que não era da igreja enxergava nos irmãos naquela época. Fala de trazer liberdade aos oprimidos e de fato liberdade aos humildes, diz em outra linguagem. E aqui nesse texto de Atos 2 vai dizer que eles tinham tudo em comum. Quer dizer, se uma pessoa chegava com necessidade, a igreja enxergava que essa pessoa tinha necessidade, então a igreja supria essa necessidade dessa pessoa. Eles traziam liberdade àqueles que eram oprimidos.
e fala a respeito de pregar o ano aceitável do Senhor e o ano da justiça de Deus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E se a gente vai estudar Atos, a gente vai ver que os discípulos tanto ensinavam o amor de Cristo, o ano da transformação de Deus, da mesma maneira como eles confrontavam tudo aquilo que estava errado na sociedade, e eles traziam a justiça do Senhor, e eles pregavam a justiça do Senhor. Então, eles se dedicavam a esse ensino, então eles também faziam isso. Então, tudo que foi prometido a respeito do Cristo também era a atitude da igreja. Então a igreja tinha a mesma atitude de Cristo. Então as escrituras se cumpriam na vida da igreja. E por isso eles foram chamados de cristãos. O segundo motivo pelo qual eu vejo que a igreja de Antioquia foi chamada de cristão ali naquele momento, e também a igreja de Atos era reconhecida dessa maneira, e isso se expandiu, e hoje nós somos reconhecidos como cristãos por causa da atitude desses primeiros cristãos, desses primeiros irmãos que viveram, é porque eles se pareciam com Jesus. Muito do que eu já falei antes comprova isso, os textos comprovam isso. Mas nós podemos olhar para eles e ver que eles faziam as mesmas obras que Jesus, que eles andavam, e a igreja era reconhecida porque ela fazia a mesma coisa que Jesus, o mesmo amor que tinha em Jesus, o mesmo cuidado que tinha em Jesus, o mesmo serviço que Jesus prestava às pessoas sem querer nada em troca, existia na igreja. Eles viam na igreja, eles viviam o caráter de Cristo. Era uma igreja que vivia o caráter de Cristo. Então, eles viam que as atitudes corretas que eles viam em Cristo, que eles viam em Jesus, que estavam prometidas na Bíblia, eles viam nessa mesma igreja. Esse cuidado, esse zelo com a palavra e com a justiça de Deus, eles viam na igreja. E eles tinham o poder do Espírito Santo com eles, que era a mesma coisa que tinha Jesus. Não existia uma discussão com eles. Por exemplo, não, Deus cura. Não, Deus não cura. Eles diziam, bom, eu não sei se fisicamente é possível isso acontecer, mas eu sei que quando eu oro isso acontece, vem cá, eu vou orar contigo, e eu sei que você vai ser curado. E de fato a pessoa era curada porque o poder do Espírito Santo existia neles. Eles viviam milagres, prodígios e maravilhas, como o texto de Atos que a gente leu falava a respeito disso. A vida dos apóstolos, ela mostrava isso. Nós tínhamos discípulos ali que faziam milagres, que declaravam o poder de Deus e exerciam esse poder. Então a igreja era reconhecida também como cristãos, por quê? Porque eles pareciam com Jesus. Era uma igreja que se parecia com Jesus. Era uma igreja que tinha vontade de parecer com Jesus. E aí a gente pode dizer, a gente pode olhar para tudo isso, para essas duas características e para tudo isso que a gente conversou até agora a respeito da igreja, e a gente pode olhar e dizer assim, não, mas é que naquela época as coisas eram assim, agora tudo é diferente. Eu quero dizer para você, isso não é verdade, isso é uma mentira que o diabo conta para nós, porque naquela época essa atitude já contrariava a sociedade, essa atitude já era diferente na sociedade. A igreja tinha um papel representativo na política, e a igreja vivia no meio da política naquela época. E isso só aumentou depois, mas a atitude desses cristãos era contra a cultura daquela época, era contrária à cultura daquela época, ela trazia transformação. A Ana, na palavra da semana passada, mencionou o texto aí de Romanos 12, 1 e 2, que vai falar para a gente ser sacrifício vivo, vivo e agradável a Deus, e para transformar a nossa mente e não nos conformar com esse mundo. E, de fato, o que Paulo está pregando ali, está falando ali, é o que a igreja vivia, o que a gente vai ver que a igreja vivia. Eles viviam uma contracultura, se renovando e renovando a mente deles para que a vontade de Deus se cumprisse, para que a vontade de Deus se cumprisse no meio da igreja. Então, também a gente deve entender e olhar para isso e entender que é para isso que Deus nos chama. Eles chamavam a atenção de todos porque eles viviam essa contracultura, uma cultura diferente que desafiava os padrões da época. Eles viviam essa renovação de mente e isso chamava atenção. E isso, por si só, já era evangelístico no meio deles. Então,
esse é o desafio da palavra de hoje, é isso que eu quero trazer como desafio nessa palavra, e o que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos, que a gente precisa entender a origem do ser chamado cristão, e se colocar, se posicionar da mesma maneira que essa igreja de Atos, da mesma maneira que essa igreja em Antioquia foi reconhecida como cristã. Nós também devemos ser reconhecidos como cristãos, com as mesmas atitudes de Cristo, com atitudes de renovação de mente e transformação, com as mesmas atitudes que fizeram o Cristo ser reconhecido com a atitude de Cristo, com as mesmas atitudes que fizeram a igreja ser reconhecida como uma igreja cristã, tendo as mesmas atitudes de Cristo. Esse é o desafio, para que hoje a gente possa olhar para nós e repetir e replicar isso que Cristo fazia. Esses cristãos, eles foram chamados de cristãos porque eles tinham a atitude de Cristo. Eles eram cristãos porque eles eram Cristo na terra. Essa é a verdade. Esses cristãos foram reconhecidos, esses irmãos de Antioquia foram reconhecidos porque eles eram Cristo na terra. Então, eu quero te desafiar hoje para que na sua vida pessoal, na sua vida social e espiritual, você também seja Cristo na terra. Era isso que eu queria desafiar hoje, essa é a palavra que eu queria compartilhar hoje com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos para que a gente pudesse orar por essa palavra maravilhosa que Deus tem ministrado para nós. Senhor Jesus, eu quero entregar essa igreja diante da Tua presença, eu quero entregar, Senhor Jesus, esse povo que tem ouvido essa palavra, que tem, Senhor Jesus, sido ministrado por essa palavra, e que a mesma transformação que esse entendimento traz no meu coração, que ele venha, Senhor Jesus, no coração de cada irmão que tem ouvido essa palavra, Deus, e que Tu venhas a trazer transformação e renovação de mente em todos nós, para que nós sejamos verdadeiros cristãos e para que essa sociedade reconheça em nós o que reconheceu em Antioquia. Seja, Senhor Jesus, a favor de nós ou contrário a nós, que eles vejam as mesmas atitudes de Cristo, Senhor, as mesmas atitudes Tuas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu irmão, eu quero te pedir para você, então, se você acompanhou o vídeo até aqui, deixa o teu like para a gente saber que você gostou. Não deixe de compartilhar essa palavra, ela é um desafio para que a gente seja cristão de verdade. Então não deixe de compartilhar ela com todas as pessoas que você puder compartilhar. Manda para todos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.